Então, continuando o assunto do vídeo anterior, né, que eu estava relatando a invasão de um grupo a uma aula da USP, né, eu queria começar falando do nosso feriado da consciência negra, né, que é 20 de novembro, esse ano ainda bem que vai cair no domingo, né, mas, primeiro, por que consciência negra, né? Aí eu pergunto, consciência tem cor? Para começar, consciência tem cor, né? Se tiver cor, eu vou dizer, não, então a minha consciência é verde, porque eu sou palmeirense, né? Já que tem cor, se fosse São Paulino, não, minha consciência é tricolor, né? Não, consciência não tem cor, né? Já começa aí, eu falo das contradições da esquerda, né? Então o nome já está errado por aí, né? Agora, por que 20 de novembro? Se você fosse comemorar uma data dos negros no Brasil, teria que ser 13 de maio, né? Porque 13 de maio foi o dia da abolição da escravatura. Essa é a data dos negros, vamos dizer assim, no Brasil, certo? Uma abolição justa que até demorou, por sinal, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? E por que não comemora então no 13 de maio? Então por que não ter, vamos dizer assim, a consciência negra no 13 de maio? Por quê? Porque quem aboliu a escravidão foi a princesa Isabel, que por ser uma princesa era uma monarquista, lógico, estava numa monarquia, né? Coisa que a esquerda odeia, né? E, além de ser monarquia, era católica. Outra coisa que a esquerda odeia, né? Os cristãos e principalmente os católicos, né? Agora, quando eu digo que a esquerda odeia os católicos, estou falando católico de verdade, não essa coisa horrenda que chamam teologia da libertação, esses padres vermelhos, até bispos, aí essa CNBB toda comunista aí, não. Estou falando católico de verdade, que, né? Na época não existia a teologia da libertação, existia simplesmente a igreja católica e pronto, né? Os comunistas não tinham ainda se infiltrado na igreja, mas, bom, isso não é o assunto comentado agora, né? Então, eles precisavam ver uma outra data diferente de 13 de maio, por quê? Porque eles não podiam exaltar nem a monarquia e nem o catolicismo, ambos presentes na princesa Isabel, que foi quem de fato libertou os negros, né? Tanto é que na época ela era assim o ídolo dos negros, né? Os negros adoravam a princesa Isabel, certo? Ela era realmente o grande símbolo da causa, vamos dizer assim, da causa negra, né? E agora, a República depois foi proclamada e a República tinha que mudar esses paradigmas, né? Tinha que inventar novos heróis que seriam heróis republicanos. Agora não estou nem falando dos comunistas, estou falando agora dos republicanos que um ano depois, né, em 1889, proclamaram a República e de uma maneira vil até, né? Isso também não vamos entrar nesse mérito, né? Do jeito que eles trataram a família real também, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então tinha que criar novos heróis ditos, vamos dizer assim, republicanos. Aí criaram o mito do Tiradentes, né? Que ninguém sabe nem quem foi, de que jeito foi. Aí criaram aquele Tiradentes parecido com Cristo, né? Com barba, cabelo comprido, né? Tiradentes com certeza não era desse jeito, né? Mas criaram essa figura de Tiradentes e criaram a figura do Zumbi dos Palmares, né? Zumbi dos Palmares, por quê? Porque ele comandava o quilombo dos Palmares, né? Os negros gostam de exaltar os quilombos, né? Dizendo que foi a resistência negra, né, contra a escravidão. Só que Zumbi era o maior opressor dos negros, era o Zumbi, né? Ele próprio tinha escravos, né? Nos quilombos havia escravos, só que aí eram escravos dos próprios negros que escravizavam outros negros, certo? Por que não falam de questão racial aí? Negro escravizando negro, né? E era uma verdadeira ditadura, uma verdadeira prisão, né? Aí do negro que tentasse escapar do quilombo, né? Ele era executado sumariamente, né? Se um negro escapasse da fazenda, talvez ele recebesse lá as chicotadas dele, era castigado, óbvio, né? Mas dos quilombos não, ele era executado e pronto, né? Aí de quem tentasse escapar, né? E esse é o herói dos negros atualmente, né? Esse é o herói dos negros. Então por isso que inventaram 20 de novembro, o dia da consciência negra, né? Esse feriado vil, esse feriado sem sentido, né?
tanto do ponto de vista dos negros que foram injustiçados no passado, como do ponto de vista dos brancos, né? E olha o que eu digo, foram injustiçados no passado, porque como eu disse, já faz 128 anos que a abolição da escravidão se deu no Brasil, né? Agora, então, voltando àquele vídeo que eu comecei a comentar, aquela invasão da USP que eu comecei a comentar no outro vídeo, né? Ali você vê claramente, né, o pensamento revolucionário, né? O que seria o pensamento revolucionário? Seria uma luta contra uma pretensa desigualdade injusta, certo? Agora, por que eu estou dizendo desigualdade injusta? Por quê? Porque nem toda desigualdade é injusta. Aliás, eu diria mais. É mais fácil ter uma igualdade injusta do que uma desigualdade injusta, certo? Porque normalmente uma igualdade não leva em conta o mérito, certo? E muitas vezes a desigualdade é por causa do mérito. Então, nem toda desigualdade é injusta. Só que esse pessoal não pensa assim. Se há uma desigualdade, por si só já é injusta, certo? Daí que vem a reivindicação de cotas, porque eles querem entrar de qualquer jeito na universidade, né? Que a universidade tem que deixar de ser branca, eles têm que entrar como os brancos entram, mas não querem ter o mérito para entrar. Eles querem forçar mesmo a entrada, né? Essa universidade tem que deixar de ser branca e tem que passar a ser negra, né? Então, é mais ou menos isso. Claro que isso falando da causa negra, mas tem a questão social também de rico contra pobre, né? Então, por quê? Porque o que acontece? O pensamento revolucionário de Marx, ele se baseava na luta de classes, né? Só que a luta de classes, a história mostrou, como Marx pensou do ponto de vista econômico, não deu muito certo, né? Porque os operários passaram, o capitalismo levou aos capitalistas, aos patrões ficarem muito ricos, lógico, né? As grandes empresas ficaram enormes, multinacionais, etc. Mas trouxe benefício também para os trabalhadores, certo? Um trabalhador hoje, qualquer operário, tem os direitos trabalhistas dele, tem os bens dele, tem o carrinho dele, tem o lazer dele. Não é aquele estado de semi-escravidão, vamos dizer assim, que se dava no início da Revolução Industrial, né? Então, esse negócio de lutas de classe aí não deu muito certo. Então, o que eles fizeram? Então, vamos criar novas lutas de classes, já que esse simples, puramente econômica não dá para fazer a revolução com o operário, levando em conta só a questão econômica, vamos criar outras lutas de classes, né? Então, por que não pôr negro contra branco, pôr o norte contra o sul, criar outras divisões, porque é isso que o pessoal quer, criar divisão, criar confusão, certo? Por quê? Porque esse pessoal é levado pelo ódio, certo? O pessoal revolucionário não se conforma de ser diferente de outras pessoas, né? Diferente não ontologicamente, né? Porque ontologicamente todos são iguais mesmo, né? Por exemplo, todos nós somos seres humanos com a mesma essência, certo? Mas nos acidentes nós somos diferentes, né? Que linguagem é essa? Linguagem filosófica, né? Ou seja, o que são os acidentes? Todos nós somos seres humanos e ponto. Isso é a essência, certo? Os acidentes, o que é? Um é gordo, outro é magro, né? Hoje eu sou mais gordo do que era antigamente, né? Mas eu sou a mesma pessoa, né? Se eu tomar mais sol, vou ficar com a pele mais escura. Se eu tomar menos sol, vou ficar com a pele menos escura. Então é um acidente, né? Eu já fui mais baixo, hoje eu sou mais alto, né? Quando eu ficar idoso, tomara que eu venha ficar um dia, talvez eu venha diminuir um pouco meu tamanho, né? Tudo isso são acidentes. Ou seja, são diferenças que não são essenciais. E ter uma pele mais escura, a ponto de ser um negro, ou um preto, ou um afrodescendente, seja lá o que for, ou ter uma pele menos escura, não passa de um acidente, certo? Que não mexe com a essência da pessoa. Então, nesse ponto, sim, todos são iguais. Todos são seres humanos. Por isso que eu sou contra esse conceito de raça, né? Não existe raça, existe o ser humano. Cada um tem seus acidentes particulares, né? Um mais alto, outro mais baixo, um de cabelo loiro, outro de cabelo preto, um mais gordo, mais magro.
e um negro de pele negra ou escura e um de pele clara. São meros acidentes, né? Só que esse pessoal, eles não se conforma que haja desigualdades acidentais. Por exemplo, um ser mais rico e o outro ser mais pobre, né? Então, o que eles fazem? Eles lutam contra isso, só que lutam com ódio, certo? E o pensamento revolucionário não é simplesmente você tentar adquirir um direito, é você lutar contra o direito do outro, certo? Então, vamos pegar um exemplo. Se um ladrão não tem um bem qualquer, um ladrão que não é revolucionário, é um mero ladrão, só um ladrão, tá? Ele cobiça um bem de uma outra pessoa. O que ele faz? Ele vai tentar roubar ou furtar aquela pessoa. Uma vez que ele roubou ou furtou aquela pessoa, pronto, resolveu o problema dele. Ele não tinha o bem, passou a ter. De uma maneira injusta, certo? Ilegítima, mas ele passou a ter. Resolveu o problema. Mas o revolucionário não se conforma só com isso, né? Para começar, ele diz para o ladrão: você é ladrão porque você é injustiçado. Quer dizer, ele é o ladrão, mas ele é um injustiçado, né? Porque você é vítima da sociedade. Ou como disse naquele vídeo a moça, porque é o sistema que causa isso. Tudo é culpa do sistema, né? Eu não me esforço para ter uma vida melhor, por quê? Porque a culpa é do sistema, né? Tudo é culpa do sistema. Então, para começar, ele vai tentar pôr na cabeça do ladrão que ele tem que roubar mesmo, porque ele é injustiçado. Esse cara que tem o celular que ele não tem, que tem o carro que ele não tem, que tem o dinheiro que ele não tem, ele tem porque ele é o opressor, e esse coitado que é o oprimido, então ele tem que roubar, né? Para fazer uma justiça, para desfazer uma injustiça, né? Entre aspas, né? Então o pensamento revolucionário é esse. E o pensamento revolucionário tem ódio de quem tem o que ele não tem. Então ele não quer simplesmente passar a ter as coisas, ele quer acabar com o outro que tem o que ele não tem, né? Ele quer destruir o outro, né? Por isso que eles têm ódio do que eles chamam da burguesia, né? Eles têm ódio porque eles têm que destruir esse pessoal que, segundo eles, é o opressor. Não basta acabar com a propriedade privada, tem que acabar, né? Por isso que Marx dizia, né, se eu não me engano, que o mundo só vai ficar bom quando o último burguês for enforcado com as tripas do último padre, alguma coisa assim. É uma coisa horrível, né? Então, esse é o pensamento revolucionário, né? Então, é o que, por exemplo, demonstrou aquela menina exaltada no vídeo quando falava: essa universidade é de branco, essa universidade é branca, mas falando com ódio, né? Porque ela sendo negra não estava naquela universidade e os brancos estavam, e ela tinha ódio por causa disso. Ela não quer simplesmente estar lá, ela tem ódio porque os outros estão e ela não está. Isso ela demonstrou claramente até na maneira dela falar. Falou com ódio, né? Então esse é um pensamento invejoso, certo? É um pensamento invejoso, não só cobiçoso, mas invejoso, tá? Porque o invejoso, ele não quer só ter o bem do outro, ele fica mal, ele se sente mal pela felicidade do outro. Isso é inveja, né? Até eu diria, claro, fazendo uma interpretação livre aqui, eu não quero falar nenhuma heresia, né? Que diz o 10º mandamento da lei de Deus, né? Não cobiçar as coisas alheias, né? Talvez eu acho que se Deus desse esse mandamento hoje, né? Talvez ele dissesse, né? Não cobiçar as coisas alheias e não destruir o que é do próximo por inveja, né? Talvez Deus complementasse esse mandamento dessa maneira, né? Então é um pensamento revolucionário. Infelizmente, muitos de nós somos criados nessa forma de pensar, né? Na verdade, o pensamento revolucionário vem de séculos, que está se impregnando na nossa sociedade. E muitas vezes até esses ditos burgueses, né, são criados com esse pensamento, né? São criados com esse pensamento que vai corroendo a consciência das pessoas, né? Então, com esse vídeo eu queria, não que eu seja o dono da verdade, né? Eu queria fazer essa reflexão, né? Que somos iguais sim, né? Todos nós vamos parar com esse negócio de que eu sou diferente porque o outro é rico e eu sou pobre, ou porque o outro é branco e eu sou negro, né? Eu estava esquecendo, né?
esse pessoal costuma usar muito o termo minorias, né? Falando, o direito das minorias. Nesse vídeo não foi usada, não foi usada essa frase, né? O direito das minorias, né? Aí eu queria pegar um exemplo, né? Que eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? Os negros gostam de dizer que, devido a termos tido a escravidão no Brasil, os negros foram massacrados a vida inteira, né? Mas como eu disse, já faz 128 anos que a escravidão foi abolida, né? Eu acho que tá na hora de mudar o discurso, né? Aí eu comparo, vamos comparar com outro povo que veio para o Brasil, outro tipo de imigrante, por exemplo, os japoneses, né? Eu gosto sempre de comparar os japoneses. Esses sim são minoria, porque se essa menina no vídeo fala que 53% é de negros no Brasil, de pretos, né, como ela diz, né, na verdade de pretos e pardos, né, porque 53% só de pretos puros seria, estaremos quase que na África, né, mas enfim, de pretos e pardos, né. Japonês não, eu não sei estatística, né, japonês e descendente de japonês deve ser o quê? 5% talvez nem isso, né. Aí eu pergunto, tem algum japonês na favela? Eu nunca vi, até deve existir, mas eu nunca vi japonês na favela, certo? Nunca vi nenhum japonês na favela. Eu nunca vi japonês se lamentando, por exemplo, que eles chegaram no Brasil, não vieram como escravos, mas vieram em sistema de semi-escravidão. Era quase isso, eles foram muito explorados, foram trabalhar nas fazendas de café no interior principalmente de São Paulo, mas talvez em outros lugares, no Paraná, não sei. E foram muito explorados, sim. Só não eram escravos talvez por uma mera nomenclatura, mas eram quase isso. E ver os japoneses hoje, eu gosto de citar esse exemplo, é um povo que eu admiro muito, né? Povo trabalhador, povo que estuda, povo que batalha, povo que vai à luta, né? Enfim, ver esse pessoal, eles não ficam aí se lamentando de ser minorias, né? De terem sido escravos ou semi-escravos. Foram lá, estudaram e pronto. E ver o Japão, ver o país Japão, como é hoje, né? Compara com o nosso país. Já foi a segunda economia do mundo, não é mais, mas mesmo assim o Japão é um país que é exemplo, né? Foi arrasado na Segunda Guerra Mundial, mas arrasado no sentido literal do termo mesmo, né? E ver o Japão como é hoje, né? Então, vamos parar com esse discurso, né? Vamos parar com esse negócio de sistema, culpa do sistema, porque eu sou oprimido, né? Vamos parar com isso, vamos parar com essa conversa e vamos refazer esse pensamento, vamos tirar esse pensamento revolucionário da cabeça, certo? É um convite que eu deixo para esse pessoal. Então, é isso.